Sistema FAESE-Senar. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Agro, podcast do Sistema FAESE-Senar, que conecta você às informações sobre o agronegócio, em especial o sergipano. E hoje a gente fala sobre controle da brucelose. Esse que é um tema muito cuidado e reunir instituições para esse controle dessa doença que acaba trazendo prejuízos para o produtor rural. E aqui ao meu lado, as instituições que estão nessa frente para esse controle da brucelose. Micaela Alexandre, ela que faz parte aqui do núcleo, analista do núcleo pecuário da Federação de Agricultura e Pecuária. Seja bem-vinda, Mica. Obrigada. Assim como a gente conhece, a Mica, a doutora Mica. E aqui, eu coloco aqui na nossa conversa também o Roberto Fontes, está na frente aí desse controle da brucelose na Indagro, e também o Leandro Oliveira, auditor fiscal federal do Ministério da Agricultura e Pecuária, aqui representando a SFA em Sergipe. Sejam bem-vindos para a gente fazer esse bate-papo e trazer um pouco dessas informações sobre esse tema que é tão importante. Então eu já trago aqui, Mica, para trazer um pouquinho, porque a FAESE vem cuidando em defesa do produtor rural sergipano, trazendo um pouquinho desse controle da brucelose tão importante. Por que é tão importante, Mica? Então, Samara, veja, a brucelose, ela é uma zoonose, né? Então, além das perdas produtivas que esse produtor acaba tendo, né, através de aborto, então esse animal ele tende a abortar e no terço final da gestação, ele tem essa perda, ele vai ter um intervalo muito grande entre um parto e outro. Então, mesmo depois, se esse animal vier a segurar a gestação, né, e a ter um bezerro, ele já vai ter um tempo muito grande entre um parto e outro. Ele vai deixar de gerar, na realidade, um bezerro. Nesse tempo, se for um animal de leite, ele vai deixar de produzir leite. Então, tudo isso acarreta em custos, né, para o produtor. Além disso, esse animal que ele é positivo, mesmo que depois ele venha a ciclar e a gestar, né, e parir, esse animal ele vai continuar disseminando a brucelose no ambiente, no rebanho. E também, por ser uma zoonose, acaba por ter uma consequência para a saúde humana também. Então, pode contagiar os humanos, né? Através, por exemplo, da bebida do leite, né, cru, sem esse leite ser pasteurizado ou fervido. Subprodutos, né? Então laticínios, por exemplo, o queijo feito com leite cru, né? Pode contaminar também a pessoa com brucelose. E aí, muitas vezes, os sintomas da brucelose, eles são confundidos com outras doenças, né, comuns. Então, essa doença que é causada por uma bactéria, né, a Brucellosis abortus, nos bovinos, ela tem esse potencial, assim, negativo, né? Tanto de perdas econômicas, quanto também uma preocupação em relação à saúde humana. E aí essa é a nossa preocupação, em proteger o produtor, proteger a família do produtor, né? E até o consumidor, não é? Exatamente, no fim das contas, né, o consumidor. E aí a gente trouxe, né, essa questão. Então fizemos o contato aqui com os principais órgãos, né, a nível nacional. E aqui a nível estadual nós temos a Indagro, que é um órgão de defesa do nosso estado, que prontamente, né, aderiu. Eles já faziam um trabalho, mas aderiu ao conjunto, né, de trabalho, que isso é muito importante quando as instituições se unem para trabalhar. O Ministério, né, o MAPA, através da SFA também. Então, a gente tem outras entidades envolvidas, temos as universidades, tanto a federal, né, como a universidade particular também envolvida. Nós temos profissionais liberais também, prestadores de serviço, que já estão atuando há muito tempo ao campo e percebem, é muito perceptível, né, isso no campo, a dificuldade que a gente tem de ter o controle dessa doença. Então, todos esses atores envolvidos hoje aqui no estado de Sergipe, né, para que a gente possa mudar o cenário do nosso estado, né, dar um up. E aí, por quê? Qual é o cenário? É de baixo índice de vacinação, e aí eu já convido aqui o Leandro Oliveira para falar um pouquinho dessa preocupação aqui do estado de Sergipe. É por isso que a gente está aqui, falando sobre o assunto que quer mudar o cenário. E qual é o cenário hoje, Leandro? Seja bem-vindo. Muito obrigado.
Bom, a gente teve reuniões lá durante os outros anos anteriores, junto ao Ministério da Agricultura e os órgãos estaduais, como a Indagro e outros estados, comparando como estão os índices vacinais dos estados e como são as realidades, o que os estados estão fazendo para ter os índices vacinais X ou Y, né? E a gente percebeu que a gente tem que melhorar em alguns itens aqui em Sergipe, porque os nossos índices vacinais vinham sendo um pouco abaixo da expectativa para a gente pensar em controle e numa futura, talvez, erradicação da doença, né? Então, os nossos índices vacinais, eles tendem a melhorar agora, né, com esse plano conjunto das instituições, mas a gente estava com índices realmente inferiores ao que a gente tem de necessário ali de 70%, 80% para a gente pensar em controle da doença, né? Quando a gente tem uma doença como a brucelose, a gente pensa no controle como o que é que a vacina vai fazer para esse controle, né? A vacina, ela vai diminuir essa disseminação da doença, né? Então a gente vai ter uma prevalência menor da doença. A doença vão ter menos animais transmitindo essa doença. Então a tendência é que aquela curva epidemiológica que a gente tem de prevalência e incidência da doença é que ela vai decaindo com o tempo. Então a gente mantendo o índice vacinal ele bastante adequado, né, ali 70%, 80%, a gente consegue fazer com que a gente tenha uma queda, né, da circulação dessas bactérias, né, da Brucella abortus, e a gente consiga realmente pensar em controle da doença, né? Menos bactérias circulando, a vacinação dos animais vão ter os títulos de anticorpos para proteger da infecção e eles não vão estar transmitindo também, né? Então é todo um ciclo que a gente une ali da vacinação com essa queda realmente da incidência e prevalência da doença. E aqui a gente já entendeu que a brucelose só dá prejuízo. Exato. E esse é um pouquinho do mote da campanha que o Estado também vem fazendo, porque a princípio é uma campanha de conscientização. E conta pra gente, como a Indagro tem atuado, não é, nesse controle? Ainda no segundo semestre do ano passado foi lançado essa campanha de vacinação dá resultado. Juntamente foi firmado essa parceria com o governo do estado e todos os entes que estão à frente para que esse índice melhore cada vez mais. E desde então, as nossas ações vêm se intensificando cada vez mais. É um trabalho que é contínuo, é um trabalho que envolve justamente a ação conjunta do governo do estado, envolve o governo federal, como também a instituição privada, e não só nós três, como também dependemos da participação do produtor. É importante que o produtor entenda a importância da vacinação. O que o Leandro trouxe aqui para a gente é de grande valia, de grande importância para a gente realmente levar esse índice ainda mais alto, fazer com que esse índice melhore cada vez mais. E não só nós, como também os próprios veterinários. É um serviço que é executado exclusivamente pelo médico veterinário cadastrado ao serviço da Indagro. Então, assim, não é qualquer pessoa que vai estar fazendo. E é onde, às vezes, a gente se depara com situações tipo, eu já fazia a vacina da aftosa e agora eu mesmo vou ter que me encarregar de fazer essa vacina da brucelose, mas não é bem assim que funciona. Então, o produtor ele vai atrás de um médico veterinário cadastrado, agente da Indagro, e ele é responsável justamente por fazer toda essa questão de vacinação, seja das fêmeas de 3 a 8 meses, como também das fêmeas mais velhas. Perfeito. Esclarecendo aí também essa informação, não só para o produtor, que sempre acompanha aqui o podcast Conexão Agro, mas para os profissionais que também acompanham, não é? Esses médicos veterinários estão aqui atentos a essa informação, então vamos deixar bem claro aqui. Quem são as pessoas habilitadas para essa vacinação ou cadastradas, né? Como é que funciona? Para onde é que acessa? Explica direitinho para a gente o passo a passo. Eu vou falar só a gente tem duas figuras, né? A gente Perfeito. tem o médico veterinário habilitado. O habilitado é quem pode fazer os exames, né? Para a detecção da brucelose e da tuberculose, né? Eles são habilitados junto ao Ministério da Agricultura. Quem tiver alguma dúvida, algum médico veterinário pode entrar em contato com a gente, mas existe um sistema que é chamado LECOM, que ele vai entrar com os dados lá e tem que fazer um curso de capacitação antes, né? Aqui em Sergipe ele é oferecido pela Universidade Pio Décimo, pela Unipio, mas em outros estados tem outras universidades que oferecem também o curso. Então, ele pode fazer o curso em qualquer estado, desde que seja um curso que seja autorizado pelo Ministério da Agricultura, né? Então, depois desse curso, ele vai entrar com as documentações lá, junto a esse sistema LECOM, e ele vai ter que ter uma estrutura mínima para a realização desses exames, e ele vai ser habilitado por nós do Ministério da Agricultura. Vai ser uma portaria, né? Ele vai ser habilitado para fazer os exames. E a outra figura é o do médico veterinário cadastrado, que é o médico veterinário que pode fazer a vacinação para a brucelose.
Então, como a vacina ela exige alguns cuidados especiais, a vacina viva, ambas, né, a B19 e a RB51, elas exigem alguns cuidados extras, né? Esses veterinários, eles podem ter equipes de vacinadores ligadas a ele, né? Mas são sempre, a vacinação, ela é sempre sob responsabilidade do médico veterinário, justamente porque é uma vacina que exige um cuidado maior, tem alguns cuidados específicos, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado maior. Então, o médico veterinário é o profissional adequado para isso. Qual o índice de profissionais hoje aqui? E agora, acredito que de profissionais que podem realizar essa vacinação em torno de 200 profissionais. Então, é um... Ainda tem um leque grande, com certeza, os profissionais podem se cadastrar, porque é simples. E eles podem se cadastrar, No processo de habilitação tem essa complicação a mais, digamos assim, que ele tem que passar por um curso na universidade, depois fazer a habilitação. Mas o cadastro, ele é bem simples, né? Basta ser médico veterinário, né? Ter a formação em medicina veterinária, apresentar a documentação lá no próprio sistema da Indagro, né? Vai apresentar, vai fazer um cadastro. Negativa, né? Isso, a certidão negativa, um documento com foto, a gente dá entrada, aí a gente dá entrada lá no nosso sistema, é confeccionada uma portaria e ele está cadastrado para fazer essa vacinação. Tá. É importante também salientar essa questão do agente vacinador, que muitos veterinários não entendem, não sabem dessa facilidade, desse plus que pode adquirir a partir do momento que ele faz esse cadastro. Então, na mesma forma, quando ele se cadastra, eu mando um tutorial, um passo a passo, de como que ele pode estar cadastrando esse agente vacinador, como também entender como é que ele vai fazer o lançamento dessa vacina no nosso sistema. O processo para habilitação, ele é mais burocrático. Justamente tem que fazer esse curso na Universidade Pio X, tem que dar entrada na plataforma que Leandro comentou, mas para realizar essa vacinação não é tão complicado como muitas pessoas imaginam que são. E aí, quando a gente entra no produtor, porque o agente vacinador pode também ser o produtor. Exato, o agente vacinador não existe formação, não é? Isso. Então, mas a vacina ela fica sob responsabilidade do profissional, do médico veterinário, né? Então, esse agente ele vai ficar sob supervisão desse médico veterinário, né? E toda a responsabilidade recai sobre o veterinário. Exato. Mas qualquer profissional, ou qualquer pessoa, na realidade, depois de passar por um curso, né? Que inclusive o sistema, né, o sistema FAES e Senar está se encaminhando para ser uma instituição que venha a oferecer esse curso para técnicos, para profissionais do agro de uma maneira geral, né, até para os nossos produtores, para que eles sejam esses agentes vacinadores, para que a gente possa subir, né, esse índice vacinal. E aqui, só abrindo um parênteses, né, para que o produtor entenda, nós temos 2 tipos de vacina, né? Então, como se falou aqui na B19, RB51, às vezes o produtor ele não sabe muito bem. Então, essas 2 cepas, né, existentes hoje aqui no Brasil, e aí a B19 ela é utilizada só para fêmeas bovinas, né? Lembrando que só fêmeas são vacinadas, né? Então, só para fêmeas de 3 a 8 meses de idade. Tá? Acima dessa idade, não se recomenda essa vacinação. Por quê? Porque pode ser que dê um falso positivo, né? Depois da vacinação acima dessa idade. Então, a gente não recomenda. O ideal, se for acima dessa idade, é que a gente faça o uso da outra cepa, que é a RB51. Então, a RB51 ela pode ser usada dos 3 meses em diante, em qualquer idade. Hoje, inclusive, recomenda-se que os animais que foram vacinados de 3 a 8 meses com a B19, quando ele for entrar na vida reprodutiva, haja até uma revacinação com a RB51, a fim de diminuir mesmo, né, essa proliferação aí da brucelose e proteger. Lembrando que academicamente, né, já é comprovado que não existe essa eficiência para a vida inteira, né, da vacina no animal. Então, a recomendação é que a cada 2 anos o produtor esteja realizando aí essa vacinação da RB51 nesses animais. E só que para a gente chegar nesse patamar, a gente precisa primeiro fazer o básico, que é fazer com que ocorra a primeira vacinação. Então, é esse o nosso foco agora. Quando a gente pensa na questão epidemiológica mesmo, a gente tem que pensar em população, né? Isso. Quando a gente pensa em população, se a gente tiver, por exemplo,
muitos animais vacinados naquela faixa etária, a gente consegue ter aquela queda brusca assim da circulação da bactéria. Então, principalmente assim, fazendo a primeira vacinação ali 3 a 8 meses com a B19 ou mesmo com a RB51, que também é permitido o uso a partir dos 3 meses ali, né? Mas pode ser usado na vida inteira do animal. Essa vacinação que vai ser fundamental, a gente pensando em população. Tanto é que o programa, ele obriga somente a vacinação dos animais, é uma legislação federal já que tem bastante tempo, né? Desde 2004, mais ou menos, a vacinação é obrigatória para a brucelose, porque a gente pensa em população. A gente nem pensaria nessa questão de revacinação. É importante o produtor, se puder fazer essas revacinações com a RB51, mas quando a gente pensa em população mesmo, a gente quer que tenha principalmente essa vacinação que é obrigatória na legislação. Exato. Porque a gente vai fazer com que aquela curva da doença, né, por exemplo, a gente está com incidência X% aqui no estado, a gente futuramente vai ter um outro estudo epidemiológico para a gente ver como é que está a situação da doença aqui no estado, né? Se nossas ações estão sendo eficazes ou não nessa questão da vacinação, enfim. E a gente consegue, por exemplo, ter essa queda da curva da doença, né? Se a gente conseguir atingir pelo menos aqueles 70%, 80% de vacinação da população da primeira vez, na vacinação lá naquela faixa etária específica. Então a gente tem que meio que focar nisso primeiro mesmo, que é o que a gente vai ganhar força pensando na população toda do estado, né? A população bovina do estado de Sergipe. Então a gente já entendeu aqui que a vacinação é investimento. Exatamente. Investimento. E a Indagro tem feito aí, tem um levantamento já, a gente já subiu um pouquinho, vamos em primeira mão trazer um pouquinho desses dados, Roberto. Então, em comparação ao que fechamos o ano de 2025, a gente já vem numa porcentagem maior. Então, justamente por conta desse trabalho que foi ainda mais intensificado depois do lançamento da campanha. É um trabalho que a gente vem fazendo, vem desenvolvendo com muito empenho. A gente vem tentando atingir todas as frentes, de todas as maneiras possíveis. E o trabalho está trazendo resultado. E a tendência é não deixar com que esse índice baixe. A gente vai estar a todo momento continuando nessa intensidade de ações e para alavancar cada vez mais e atingir a meta que é estipulada pelo Ministério da Agricultura. Entre as ações da Indagro, especificamente, além dessa conscientização junto ao produtor, existe também um plano de que tem profissionais vacinando, o Estado também tem vacinando. Quem são esses produtores? Como podem ter essa vacina para esse público também? Explica então, pra gente. A gente tem uma grande diferença de outros estados de que nós não somos uma agência. Então, a gente não tem só a questão da defesa. Nós também temos uma área de assistência técnica. E justamente nessa área de assistência técnica, de extensão rural, tem produtores que são contemplados. Acho que aqueles produtores que têm até 10 bezerras de 3 a 8 meses, eles podem estar procurando o escritório da Indagro e procurando justamente ver se eles encaixam nesse programa, que é um programa que ajuda o pequeno produtor. Ele não tem custo algum, é um trabalho que é custeado pela Indagro. Então, é mais uma ação que a gente faz, é mais uma ação que a gente traz. Também tem um projeto Mão Amiga, que é um projeto que vem no intuito de justamente uma outra frente para que a gente possa alcançar, seja lá na região da Bacia Leiteira, como também na região sul do estado. A intenção é aumentar esse índice de maneira geral em todo o estado. Não adianta a gente se preocupar com determinada região, porque na verdade o estado é o foco. O Estado é que deve ser a preocupação da doença de maneira geral. Essas temáticas que nós estamos trazendo aqui no Conexão Agro, elas foram discutidas durante o primeiro fórum da brucelose, e foi muito proveitoso, realizado pela FAES em parceria com vocês, com as instituições que estão aí parceiras nesse foco aí de controle dessa doença. Conta pra gente, foi bem proveitoso, o que é que a gente pôde trazer e qual o plano de ação após o fórum, doutora Mica? Então, exatamente. O fórum, eu acho que foi de visibilidade. A gente já vinha tratando isso, mas trouxe uma visibilidade tanto para a sociedade de uma maneira geral, como para o produtor também, né? É importante o produtor perceber que a gente não está só ali no escritório. A gente está ali também defendendo ele em todas as frentes, e a frente sanitária é muito importante. Veja, já Sergipe é o único estado hoje que não possui uma legislação, né? A legislação estadual em relação... mas é um dos poucos que não possui. Isso. E essa legislação ela vem sendo construída, né, nesse momento. Então, ela está em fase de elaboração junto à Indagro e com a consultoria do Ministério Público. E Ministério da Agricultura, perdão. Ministério da Agricultura. Que não deixa de ser público, né? E
que logo mais entrará em consulta pública. Exatamente. Então, e aí a partir dessa consulta pública, né, nós estaremos contribuindo, assim como também toda a sociedade, profissionais, enfim, produtores envolvidos na área podem estar contribuindo para que a gente possa ter essa legislação o mais rápido possível, porque assim que essa legislação entrar em vigor, né, de fato, a gente vai conseguir ter uma amplitude de ações maior dentro do Estado, digamos assim. Então, Sergipe também é um dos poucos estados hoje que não bloqueia a guia de trânsito animal, né? E a gente entende que hoje esse bloqueio da guia de trânsito animal para o produtor e para a economia do estado de uma maneira geral, né, vai ser de um grande transtorno, porque os nossos índices ainda são baixos. Então, nós temos o índice vacinal aí, o de 2024 estava em torno de 13%, né? Hoje, a gente já aqui conversando em off, a gente já viu, né, Roberto, que esse índice ele subiu, se me permite, né, vou falar em torno de 20%, 26%, né? Agora, em 2026, esse índice já está, né? Já está em torno desse valor, mas mesmo assim, a gente ainda tem um caminho muito longo para percorrer, para chegar nos 70%, 80%, né? Que seria o ideal, preconizado. Isso. Exatamente. Então, assim, primeiro esse fator da legislação, né? Depois, a gente intensificar ainda mais, então os órgãos se comprometerem também não só a intensificar, mas a auxiliar o produtor também nessa vacinação. E outra é o comprometimento do produtor com ele mesmo e com o seu sistema produtivo. Entendeu? Com as familiares dele, com o sistema produtivo dele. Então, a gente tem levado isso. O sistema, por exemplo, tem feito cursos de capacitações para os nossos técnicos, né? Para que eles se atualizem sobre a importância do controle da brucelose, leve isso também para o produtor rural. Nós temos também o Senar Saúde, né? Então, hoje, em parceria com a Endagro, inclusive, os nossos agentes, né, de saúde no campo, eles já foram capacitados pela Endagro para passar essa informação dos sintomas da zoonose, né, no campo, para o produtor. Além disso, a gente vem construindo também um formato, né, de formação para disseminar a vacinação, então capacitar ainda mais pessoas para que vacinem. Em breve também estaremos construindo uma campanha para que os nossos técnicos, prestadores de serviço, estejam também colaborando aí com a testagem, né, da brucelose, então para que eles sejam habilitados junto ao Ministério, né? Então, tudo isso são ações assim que a gente vem traçando para que quando chegue, de fato, o bloqueio da GTA, que a gente sabe que é inevitável, né, que vai chegar, a gente tenha uma organização, né, dentro do sistema produtivo para que não tenha um impacto negativo na economia do Estado. A gente sabe o tanto que a economia do Estado é dependente do agronegócio, principalmente quando a gente fala em regiões como o Alto Sertão, por exemplo, né? A região Centro-Sul também, né? Eu posso fazer uma observação? Você tinha comentado essa questão que o produtor é o principal player da coisa, né? Isso. Ele é o principal beneficiado. Uma coisa que ficou muito interessante da sua apresentação lá no fórum foi a questão econômica. Qual é o custo da vacina e qual é o custo do benefício dela? Então a gente tem uma relação custo-benefício muito boa, assim, que o custo é muito baixo comparando com o benefício que traz. Então a sua apresentação lá, achei brilhante nessa parte, assim, mostrando assim, no final das contas, a propriedade rural ela tem que ser sustentável, tem que gerar lucro, tem que sobreviver, né? Assim, são tempos difíceis, né? Tudo é muito complicado, os custos são muito altos. E quando você vê a questão do custo da vacinação, com o benefício que ela traz em termos de produtividade, de produção maior de bezerros, da doença em si, do risco para o ser humano, que são, às vezes, contas que a gente não faz diretamente. Então, assim, é uma questão de lucratividade mesmo. Então, a vacinação para a brucelose, a própria campanha da Endagro, ela focou muito nisso, né? Que a vacina, ela dá lucro e não dá prejuízo, né? Então, a vacinação é uma questão, assim, existe um custo, essa questão associada, mas, assim, o benefício que ela traz lá no final e no começo mesmo é muito grande para o produtor. A gente está pensando aqui em Sergipe, que está entrando num mercado nacional mesmo, do
do leite, né? A gente tem vendo assim, grandes empresas vindo para o estado mesmo, investindo aqui. A gente tem uma produção, uma bacia leiteira extremamente significativa, né? Só e aí detalhe, a gente somos pensa o nisso, quarto né? em produtividade no Brasil. Pois é. Então, Sergipe, né? Então, destaque nacional. Então, Sergipe, assim, fica um disparate muito grande. A gente pensa assim, Sergipe tem avançado tanto, e com essa vacinação baixa, né? Então, a gente tem que caminhar tudo junto, né? Então, assim, a vacinação realmente é uma questão de lucro para o produtor rural. Ele tem que estar muito ciente disso, que a vacinação, ela vai gerar mais lucro para a propriedade. Então, talvez isso seja o nosso gancho aí também para convencer o produtor da vacinação, né? As punições precisam existir, né? A gente precisa ter a legislação da Endagro, né? Os outros estados já bloqueiam o GTA, Sergipe está um pouco atrasado com relação a isso, né? Porque, assim, existem sanções, todo mundo tem que andar na mesma linha, né? Exato. Então, a gente tem que realmente andar em conjunto com o que o Estado está andando, né? A gente está aumentando a produção, a gente está com grandes players aí, grandes empresas chegando, muita gente vivendo disso, né? Assim, quantas famílias sobrevivem disso, e aí a gente tem que pensar nessa questão que a vacinação é lucro para o produtor rural. Então, é questão de dinheiro mesmo. Então, se você vacinar, pessoal, vocês vão ganhar mais dinheiro com sua produção. E aí, quando a gente Que fala... é o que importa no final, né? Mais leite, mais bezerro. Tudo. E o produtor sergipano, ele precisa estar preparado. Exato. Não é? Exato. E É aí, por isso que a gente está aqui, trazendo informações para que o produtor rural sergipano ele esteja preparado. Porque o bloqueio vai existir, não é? É uma coisa que não adianta. A gente está cada vez mais conscientizando esses produtores, cada vez mais falando de que esse bloqueio vai existir. Porque não adianta a gente continuar batendo na mesma tecla o tempo todo. A educação sanitária a gente vem desenvolvendo há muito tempo, mas a gente também tem que ir em outras frentes, a gente tem que realmente falar assim, ó, já deu o que tinha para dar e agora nós vamos ter que ser mais abruptos. Já existe o bloqueio na faixa etária de 3 a 8 meses. Quem não está com nenhuma vacinação, as bezerras dessa faixa etária que não tem nenhuma vacinação, ele já não consegue transitar. Mas vai chegar um momento que não vai conseguir movimentar nenhuma exploração animal. Vai bloquear a propriedade por inteiro. E aí é um momento que a gente vai ver que realmente vai apertar para o produtor. Então, onde está aí a importância de ele, desde esse momento, enquanto ainda não há o bloqueio, ele já procurar estar regularizado junto ao serviço da Endagro. Perfeito. Bate-papo bem bacana. Uma coisa bem importante é que, assim, quando a gente pensa lá nos dados da vacinação, que ele tem que inserir o certificado de vacinação, mas manter sempre o seu cadastro lá junto à Endagro atualizado, Exatamente. né? Às vezes tem um pouco de problema assim, que o produtor vai lá, o cadastro não está Vacina, mas não atualizado, atualiza. tem que estar tudo atualizado, tudo Inclusive, em dia, estamos emissão, em campanha. né? Estamos em campanha de atualização de rebanho. Exatamente. Aproveitar a oportunidade. Fala. A campanha começou no dia 1º de abril e vai até o dia 31 de maio. Então, você que não está com seu rebanho atualizado, procure o escritório da Endagro mais próximo. Não precisa nem necessariamente ser o de Aracaju, mas o mais próximo de vocês, o que for melhor conivente para vocês, e faça essa atualização e evite punições e penalizações. É isso, né? Porque tem essa parte de Dos penalidade e dados, tudo, né? Infelizmente, mas a gente está aqui para defender esse produtor, para trazer informação, para conversar, e esse bate-papo foi riquíssimo aqui de informações. Nós trouxemos um pouquinho do que é essa brucelose, a importância da vacinação, ela é investimento. Então, você produtor, atualize, procure o seu técnico de campo, ele está também aqui sempre atualizado das informações, procure a Endagro. O Sistema FAESENAI está à disposição para sanar todas essas dúvidas sobre essa campanha que está aí de vento em popa. A conscientização está acontecendo e todos os órgãos sempre unidos, não é, doutora Mica? Exatamente. Então, produtor, tenha consciência, né, da vacinação. A gente pede, na realidade, que você invista na sua atividade, invista na sua propriedade. Então, estamos aqui, né, ao lado e agradecemos a todas as instituições. Muito pela obrigado. participação de vocês. A gente agradece em nome da Superintendência Federal de Agricultura aqui do nosso setor CISA, né? Eu e Gênesis somos médicos veterinários, auditores lá, e de toda a superintendência, né, a gente já vem trabalhando com a Endagro aí nos planos de ação. O Senar, a FAES entrou com força agora, dando esse apoio extra, né? A gente já tem outras ações que são mensuráveis também por parte da Endagro, né? Metas para que o programa ande, né? Para que o programa evolua. Então, essa questão da legislação, aumento de fiscalização, campanha de educação sanitária. Então, a gente tem um rol aí de atividades, de metas que a Endagro tem que cumprir junto aqui com o nosso auxílio, com o Ministério da Agricultura, né? Para que realmente o Estado
avance nesse programa aqui. Tá. É isso. Obrigada. Agradecer também a oportunidade. Aqui é uma tríade muito importante para o desenvolvimento dessas ações que vão continuar acontecendo. E é isso aí, estamos aí para o que precisar. Agradecer em nome da Indagro. Toda a equipe está empenhada nesse desenvolvimento, nesse avanço da vacinação. E é como já diz, né? Aproveitar para enfatizar sobre o nosso slogan, de que brucelose dá prejuízo e a vacinação traz resultados. É isso, assim a gente finaliza esse episódio do Conexão Agro, o podcast do Sistema FAES Senar. Agradecendo aqui a presença de vocês e finalizando, mas você fique por aqui e compartilhe esse conteúdo para quem precisa dessa informação tão importante. Continue nos próximos episódios. Conexão Agro, um podcast do Sistema FAES Senar.